nasceu em 1914. Era baiano, católico até os 16 anos, quando uma doença o levou ao candomblé. Tornou-se filho de santo de Jubiabá, Severiano Manuel de Abreu, permanecendo em sua casa por 3 anos. Passou a morar e atender na casa de sua madrinha, na Estrada da Liberdade. Posteriormente, precisou de um espaço maior, instalando sua casa na Rua da Goméia, no bairro de São Caetano. Entre os visitantes mais conhecidos estavam Jorge Amado e Edson Carneiro. Em fins de 1942, Joãozinho veio ao Rio de Janeiro para instalar no Distrito Federal sua nova casa. Entretanto, as perseguições às religiões de origem africana o fizeram retornar à Bahia. Em 1948, com 34 anos, retornou ao Rio de Janeiro e instalou sua casa em uma periferia do Distrito Federal, Duque de Caxias. Nesse período, a Baixada Fluminense havia se tornado uma alternativa para os terreiros de candomblé, principalmente após a reforma de Pereira Passos e a intensificação das perseguições aos espaços sagrados afro-americanos. No dia do sepultamento de Joãozinho da Goméia, em 1971, mais de 4.000 filhos de santo do Babalorixá acompanharam o cortejo, o que revelou a permanência de sua popularidade na região até a sua morte. Entre os políticos importantes que mantinham contato com Joãozinho, podemos destacar Aldemar de Barros, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, embaixadores da França, do Paraguai e da Inglaterra, bem como ministros do governo brasileiro. Salve galera, eu sou o mais alto da BF. E eu sou o Clebert Black. Sobre o convite, foi massa, né? Que aí o cara nos convidou para poder a gente estar pintando no Goméia e tal, e dando também uma identidade visual para a fachada do Goméia, pois era um local, assim, a área um pouquinho apagada, para a galera saber onde é o Goméia e tal, fazer um grafite na parte de fora para chamar atenção. E aí rolou toda aquela correria e tal, e juntamos, aí chamamos o Black, Alô Brasil. E aí, mano, beleza? Fala com mais alto que tá chegando. A gente trocou uma ideia, reuniões, para ver um pouquinho da arte, saber um pouquinho, estudar mais sobre a história e para ter uma conclusão, né, de uma arte que seja o símbolo, que seja o que realmente representa o Joãozinho da Goméia e o espaço Galpão Cultural Joãozinho da Goméia. Foi feito o convite e até então eu não sabia nem quem era, né, o João Alves, o Joãozinho da Goméia. E aí comecei a pesquisar, comecei a procurar para poder ver, não só, assim, eu não conhecia das duas coisas, eu não conhecia o galpão, eu já havia ouvido falar, a gente veio aqui, a gente viu a área, viu o espaço, pesquisar sobre o que era o Galpão Goméia, né, porque a princípio, né, a ideia eu pensava até alguma coisa relacionada a mel, porque, né, da Goméia me lembra colmeia, e aí eu pensava alguma coisa assim, mas não. Então a gente procurou saber, aí eu fui procurar pesquisar sobre o Joãozinho,
E aí a gente começou a montar a ideia do que seria, né, relacionado ao que o Gomeia, né, a representatividade do Joãozinho e o que o Gomeia também viria a representar. A gente queria bolar uma ideia de que a pessoa olhasse e tivesse mais ou menos uma ideia daquilo que rola aqui também, né? Caraca, essa foto ficou muito linda. Na moral. Para falar de Joãozinho da Gomeia, eu tenho que voltar um pouco e citar minha família. A família do meu pai veio para cá com todos os filhos em 1907. Ele plantava uma árvore frutífera. Aí quando a gente tinha uma certa idade, ele ia lá e mostrava: ó, essa árvore eu plantei no dia em que você nasceu. A minha era uma mangueira. Bom, e aí como é que entra o Joãozinho da Gomeia? Eu nasci na Rua do Cemitério. Pra vocês terem uma ideia, a Rua do Cemitério, a entrada do cemitério não é onde você vê hoje. Cemitério do Corte 8, Nossa Senhora de Beirão. A entrada do cemitério era na minha rua. Era uma porteira, uma porta. Aquela entrada que hoje tem beirando a linha do trem, não existia. Mas ali a gente circulava, andava. Tanto que até hoje, da minha casa, a casa onde minha família viveu, até o terreiro de Pai João ou de Seu João, não tem ônibus. Quem quiser ir tem que ir a pé. Em 1971, eu já tinha 10 anos, foi o enterro dele. E antes do corpo chegar no terreiro, todos nós já sabíamos que ele tinha morrido, porque a notícia correu. Todo o comércio naquela área ficou meia porta. Baixava as portas em memória do senhor João, do pai João, do Joãozinho da Gomeia. Eu não tenho como não falar do Joãozinho, porque, né, quando a gente começa a pesquisar, a gente vai ver que ele fez muita coisa, né, dentro de todas as coisas que ele fez, e ele tinha muitos seguidores, né? Não estou falando de seguidores de hoje em dia, que a gente conhece seguidores. Para a gente ter uma ideia, no funeral do Joãozinho tinha 4.600 pessoas. Então, para alguém que reúne 4.600 pessoas dentro de um funeral, não é qualquer pessoa que nós estamos falando. Nós estamos falando de alguém que realmente deixou um legado. Então, assim, porque não, eu não vejo, né, o porquê, não teria o porquê não retratar, o porquê não fazer. Ele deixou a sua história. Então, assim, Joãozinho da Gomeia fez parte da minha infância, da minha juventude, da minha história, porque era o pai de santo que a gente ouvia falar e de quem frequentava os seus axés, o seu axé, o seu terreiro. Mas aí ele morre. Eu sempre pensava dessa forma. Eu era assim, nossa, uma garota muito meio que espiritada. Eu falei, eu vou pro cemitério. E fui pro cemitério. Não entrei para ver o local onde ele foi enterrado, porque tinha muita gente do candomblé. Não seria eu, criança de 10 anos, estar mais ali. Mas eu fiquei bem perto da entrada, segurando numa das cercas, e vi quando o cortejo passou, com o carro, com os filhos, com todo mundo. E olha, foi o mês de março. Se você me perguntar, qual foi o dia? 20, 19. Mas eu sei que foi em março, estava um calor. Tinham 3 campos onde os meninos jogavam bola lá perto de casa, um sol. E aí eu fiquei pensando, deve ter sido na hora que enterraram, porque essa coisa de saber que enterravam ou não, a gente já sabia, porque a gente estava sempre dentro do cemitério e acompanhando, então a gente sabia. A criança na minha época sabia, enterrou. Então, na hora em que, na minha avaliação, foi que ele foi enterrado, o tempo literalmente mudou. Ninguém me contou isso. Eu vi com milhares de pessoas que estavam lá. A história não está alterada, não está modificada, não foi criada. É fato. O sol, o tempo, e daqui a pouco, temporal.
trovoadas. O cemitério na época não tinha piso, era barro, lamaçal, e as pessoas rolando, recebendo seu... Enfim. Tempos depois de terminado isso, o sol abriu, a chuva parou, pronto. Aí eu pensei, ele foi enterrado na minha casa, entendeu? Eu sempre, porque eu nasci em quintal com tia, com cunhada, com madrinha. Então a gente ouvia essas histórias, né? De que você enterra é uma coisa, depois você acabou, vai embora, aí tem os ritos. Então foi dessa forma que eu comecei a ter essa relação muito próxima. Eu digo próxima com Joãozinho da Gomeia. Tem certeza que tá firme? Já segura, já com... Tá firme? Já segura, já com... Caraca, eu já pensando já na finalização desse vídeo, eu não fiz nem aquele vídeo da Emily e da Rebeca ainda pra tu. Vou mandar pra você, Lu, depois.